Enfim, o professor Ivan também, ele é mestre e doutorando em Direito Tributário, né, pela USP, professor do IDP, foi conselheiro do Conselho de Contribuintes, salvo engano, né, professor Ivan? Sim, foram 9 anos. 9 anos como julgador no Tribunal Administrativo, e hoje é advogado militante em causas de grande complexidade no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, imagino que também nas cortes administrativas, TARF, CARF. Então, a ideia hoje, professor Ivan, é que o senhor possa compartilhar conosco as suas percepções sobre a lei do bem. Eu acho que é interessante aqui contar para todo mundo o que é a lei do bem. Eu vou escrever, já atendi o tema aqui no chat. Contar para todo mundo o que foi a lei do bem, dizer, enfim, né, compartilhar com todos o que gerou, né, ou seja, qual é o fruto da lei do bem, e o que aconteceu justamente aqui para que o tema da proteção da confiança do contribuinte, depositado em relação a essa lei específica, ela gerou, e qual é essa proteção constitucional e legal que esse benefício ele tem diante das características em que é editado. Eu gostaria também de passar a palavra ao professor Rodrigo, que é o nosso coordenador do grupo de pesquisa. Professor Rodrigo, com a palavra para que agradecer e saudar o professor Ivan, e na sequência o professor já pode nos contemplar com as considerações a respeito do assunto. Professora Ariane, novamente boa noite, professor Ivan, os colegas que aqui nos acompanham. Primeiro agradecer aí, como sempre, a atenção, a gentileza da professora Ariane, nossa grande líder, nossa grande comandante em todas essas empreitadas do GEPAT, e destacar que esse debate de hoje, ele põe em causa, uma questão que vai estar presente aqui, eu acredito que nos próximos 6, 12, 18 meses, muitas e muitas vezes, que é a necessidade de mudanças de rumo, positivas ou negativas. Nesse momento não estou fazendo nenhum juízo de valor, deixaria o professor Ivan que faça, em relação à política fiscal, política tributária, em face dos desafios que estão colocados em razão do montante das despesas fiscais aplicadas nesse ano excepcional. Então, acho que o debate aqui, ele é extremamente ilustrativo, não só pelo tema aqui específico, mas porque ele provavelmente antecipa uma situação que nós vivenciaremos em várias outras situações aí nos próximos meses, né? Mas deixo aí as considerações do professor Ivan, que é o que nós queremos de fato ouvir, e no final voltamos aí a esse e outros pontos. Obrigado, professora Ariane. Obrigado, professor Rodrigo. Bom, professor Ivan, a palavra é toda sua, absolutamente à vontade. O clima que nós imprimimos no grupo é um clima bem informal, então os alunos, eles, se quiserem, né, na medida em que a sua explicação for sendo aqui compartilhada com todos, os alunos, eles vão lançando as perguntas aqui no chat, e ao final, ao final da sua apresentação, nós vamos fazer aqui um debate, né, endereçando questões e perspectivas, desafiando algumas reflexões sobre o assunto. Hoje teremos aí uma aula de história, né, sobre esse assunto, já antecipando aí aos colegas que teremos aí um recheio, enfim, de precedentes importantes da nossa Suprema Corte para a construção desse assunto. Então, professor Ivan, a palavra é toda sua. Muito obrigada novamente. Bom, vou iniciar minha fala. Se der algum defeito de transmissão, por favor, me avisem imediatamente. E, em primeiro lugar, quero agradecer à professora Ariane, ao professor Rodrigo. É um privilégio
ser contemporâneo deles e poder participar de todas as atividades dos colegas, né? No ano passado, tivemos a oportunidade de produzir em conjuntos uma coletânea sobre o processo administrativo fiscal no Distrito Federal. Foi um momento de muita alegria para mim compartilhar o mesmo ambiente com a professora Ariane e o professor Rodrigo. Bom, a minha fala hoje é sobre benefícios fiscais, né? Para ser mais exato, o tema que a gente vai tratar hoje são os benefícios onerosos concedidos a prazo certo, né? E eu vou dividir a minha exposição em 3 partes, né? Em primeiro lugar, vou tratar da súmula 544 do Supremo. Em segundo lugar, vou tratar das características da lei do bem, e depois eu passo a fazer alguns comentários, né, sobre a comunicação entre um e outro, né, sobre a aplicação da súmula em relação à lei do bem. O tema de benefícios fiscais é um tema, minha vida gravita em torno dele, né, as pesquisas que eu conduzo agora para a conclusão do doutorado, né, são relacionadas às os vários desdobramentos, né, tudo que gira em torno dos benefícios fiscais. Convido todos, inclusive, a conhecer o grupo de estudos que fica sob a minha coordenação no IDP, né. Na lista do WhatsApp eu vou passar um pequeno resumo em PDF e o atalho para acompanhar os trabalhos do grupo. E vamos lá, vamos falar primeiro da súmula 544, né. Quem lê, né, o texto da súmula 544 e o texto do artigo 178 do Código Tributário Nacional vai perceber claramente que os dois caminham na mesma direção, né, no mesmo sentido. Ouçam o que diz a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Vejam, é um comando de proteção. Benefício tributário oneroso a prazo certo não pode ser livremente suprimido. Já o texto do artigo 178 do CTN diz o seguinte: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Vejam, a proteção aqui aparece como uma ressalva, né? Assegura a revogação a qualquer tempo, né, mediante lei, né, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Bom, é preciso, né, identificar o lugar de cada um, né, o lugar da súmula e o lugar do dispositivo. Por quê? A súmula foi aprovada pelo plenário do Supremo em 1969, ou seja, ela foi editada depois do Código Tributário Nacional, que é uma lei de 1966. Mas se enganaria quem ficasse só nesses dados objetivos. Por quê? A súmula, ela é baseada em 3 precedentes que são bem anteriores à edição do Código Tributário Nacional. Ou seja, a súmula, ela sedimenta um entendimento histórico do STF, né, num momento anterior ao Código Tributário. Ou seja, foi a jurisprudência existente na época que embalou o surgimento do dispositivo do CTN. O dispositivo do CTN, ele se inspira numa proteção dada pela Corte Constitucional ao longo do tempo, né? Então, a súmula sedimenta um entendimento que também está retratado no dispositivo do CTN. É muito importante observar a amplitude dessa súmula. A súmula 544, ela toma como referência legislativa o artigo 141, parágrafo 3º da Constituição de 1946, ela toma como fundamento o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição de 1967, ou seja, é o texto original da Constituição de 67. Por quê? Porque ela também faz referência ao artigo 153, parágrafo 3º da Constituição emendada, ou seja, é o texto da Constituição dado pela emenda número 1 de 69. Né? E mais, essa é a mesma redação, esses dispositivos, tem qual redação? Abro aspas. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Fecho aspas. Bem conhecido o dispositivo, não é mesmo? É o mesmo texto do inciso 36 do artigo 5º da Constituição vigente, da Constituição de 88.
Ou seja, é uma proteção que atravessa os textos constitucionais, né? É uma proteção em relação às mudanças de humores do Estado, né? Ela impede que o Estado instrumentalize o cidadão. Lógico, pode utilizar o cidadão, né, pode buscar efeitos extrafiscais de comportamento do cidadão, mas tem que manter o compromisso, né? Estabelecendo um termo certo, tem que ser preservado até aquele termo pactuado, né, com base na lei, né? E mais, o Supremo, ele tem 16 precedentes, né, que são fundados nessa súmula, ou seja, são todos eles posteriores à edição. 10 casos na vigência da Constituição de 69, 67/69, e 6 casos já na vigência da Constituição de 88, né? Isso é o revelador de que a inteligência da súmula continua sendo aplicada e continua sendo atual, né? Se aplica mesmo no texto da Constituição de 88, né? Atravessa 4 textos constitucionais, né? Sendo ela a concretização em matéria tributária de uma proteção constitucional que é muito mais ampla, né? Que é assegurada ao cidadão em relação ao Estado, né? Outra coisa que é muito interessante em relação à formação da súmula, é curioso perceber que os 3 precedentes que amparam a súmula, nenhum deles aplicou a inteligência da súmula. Nenhum dos 3 precedentes que fundamentam a súmula protegem o contribuinte. Nos 3 precedentes, que são de momentos diferentes, legislações diferentes, né, nos 3 precedentes, o que foi identificado, né, nas instâncias de piso? Que o contribuinte, ele na verdade não tinha atendido os requisitos exigidos para a fruição do benefício, né? O precedente mais antigo, que é o precedente do ministro Luiz Gallotti, que é um precedente julgado em 1965, né? A ementa e os votos são mais substanciosos, assim, né? E o que diz o ministro? Que esses benefícios eles não estão sujeitos à revogação, né? Não é uma questão de revogação, é uma questão de anulação, né? Porque não pode mudar de ideia, né? Mesmo que o reconhecimento do benefício por um ato administrativo seja tecnicamente discricionário, né? Ele não pode simplesmente ser revogado, né? Ou se atende os requisitos, ou não se atende os requisitos, né? Mas nos 3 casos, nos 3 precedentes, o que se observou? Que o contribuinte não atendeu às condições, né? Ou seja, porque não atendeu os requisitos, né, as condições para gozar do benefício, não se reconheceu a eles o benefício, né? Embora à primeira vista possa parecer algo que enfraqueça a súmula, eu convido a refletir justamente no inverso, né? Justamente por ser a ratio essendi, né, a racionalidade, né, a substância, né, do que estava em jogo nas 3 discussões, é que talvez valha mais, né? A súmula, repito, ela acaba concretizando, né, em matéria tributária, uma proteção muito maior, muito mais importante, que é dada a todo cidadão. Se o governo, né, se compromete a conceder um determinado benefício, um tratamento diferenciado, para quem atende os requisitos, a partir do momento que o contribuinte atenda os requisitos, esse benefício não pode ser mais revogado. Ou melhor, ele pode ser revogado antes do prazo, mas tem que ser preservada a eficácia desse benefício até o prazo inicialmente pactuado, né? É o fio do bigode, né? Se o particular cumpre o compromisso, o Estado tem que manter a eficácia do benefício. E é isso que se enxerga em todos os 16 precedentes que se seguem, na década de 70, de 80, 2000 e 2010 e agora em 2020, né? O precedente mais recente é de 2014, né, e envolvia a lei da Copa, né, isenção dada na época para a FIFA, né, em que o ministro Teori, ele diz, olha, aqui é a questão da súmula 544, né, essa proteção tem que ser reconhecida, né, até por causa das condições, existe uma onerosidade, né, a realização do evento, né, então ela é preservada mesmo que seja alterada antes do prazo. Enfim, um outro detalhe que tem que ser observado também é que o Código Tributário Nacional, ele até faz uma distinção, né, entre isenção particular e geral,
né, mas apenas para diferenciar aquelas hipóteses em que a isenção tem que ser reconhecida por ato administrativo, daquelas outras hipóteses em que a lei dispensa os atos administrativos. O que leva a gente a questionar, né, será que essa proteção só alcança a isenção particular, só se ela for concedida, né, por ato administrativo, reconhecida pessoa por pessoa administrativamente? A gente não tem jurisprudência a respeito do assunto, né? Os precedentes que são formadores da súmula são todas de isenção particular, né? Mas a verdade é que, se a lei estabelece condições onerosas, né, se o contribuinte teve que entrar com a parte dele, a súmula tem que alcançar também todas essas condições, né? Afinal das contas, o que está em jogo é só a conveniência da administração e a disposição da administração em verificar cada caso, pessoa a pessoa, né, a qualidade, né, o atendimento ou não dos requisitos, né? Então, me parece que essa proteção, ela alcança qualquer tipo de isenção, seja particular ou seja geral, desde que ela seja a prazo certo e que seja condicionada, tenha que atender condições, né? Pois bem, com isso eu termino a primeira parte, em que a gente tratava da súmula, e a gente começa a tratar especificamente do benefício fiscal da Lei do Bem, né? A Lei do Bem é um excelente exemplo de como, né, o governo já tem se habituado, né, virou um lugar comum, né, a construção das chamadas políticas públicas, né, os programas de governos, que são baseados em benefício fiscal, né? Quem acompanha os trabalhos do grupo de estudos, né, dos encontros do grupo de estudos, já visualiza que muitas políticas, né, as políticas fiscais no âmbito da inovação, no âmbito da cultura, né, o gasto tributário, né, as políticas públicas que são baseadas em renúncia de receita, têm valores muito maiores do que a própria despesa direta do governo, ou seja, a intervenção do Estado nessas áreas, ela é mais importante na parte da renúncia fiscal do que propriamente na parte de injeção de dinheiro diretamente pelos cofres públicos, né, como despesa, né, do que a gente vê que é perigoso, é um barril de pólvora mexer na renúncia, né? Pois bem, o que faz a Lei do Bem, dentre outros benefícios fiscais? Ela introduz um programa chamado Programa de Inclusão Digital, né? Qual era a finalidade dele? Levar que as pessoas de baixa renda, ou mesmo o Estado, né, comprassem equipamentos eletrônicos, né, a preço reduzido, né, popularizar o acesso a computadores, a tablets e a telefones celulares, né. O que previa a Lei do Bem? A alíquota zero de PIS e COFINS, né, para esse conjunto de bens de informática, né, são indicados as classificações na tabela de incidência do IPI, né, e esse benefício tanto foi produtivo, né, tanto teve um impacto positivo, que ele foi sucessivamente prorrogado, ele foi renovado, sendo que a última renovação dele aconteceu em 2014, e se previa, né, que quem atendesse às condições, né, teria o benefício com duração até 31 de dezembro de 2018. Embora tivesse sido renovado em 2014 para viger até dezembro de 2018, em 2015, por meio de medida provisória, depois convertida em lei, houve a revogação antecipada desse benefício fiscal. E vejam, esse benefício fiscal ele é concedido mediante condições, e não é simplesmente o atendimento dos critérios abstratos, mas condições onerosas que tinham que ser atendidas pelos contribuintes, né? E vejam que interessante, né? Uma grande crítica, né, que é feita pela doutrina, né, mundial em relação aos benefícios fiscais em tributos sobre consumo é justamente de que eles não seriam eficazes, não seriam úteis, né, para redução de preço. Tem um texto que eu gosto muito, que é do professor Roberto Ferraz, né, está inclusive nesse... Opa! É um livro espetacular, que tem vários artigos da Quartier Latam,
em que o professor Roberto Ferraz ele faz essa crítica. Ele diz, olha, o que acontece, né? Alguém acorda um dia e diz que o feijão está muito caro, né? Então o feijão tem que ficar mais barato, as pessoas precisam comprar feijão, né? Então se concede um benefício fiscal, uma redução de ICMS para o feijão. Quem disse que o feijão vai ficar mais barato? E no bolso de quem vai parar essa diferença de preço? É do produtor? É do distribuidor? É do varejista? Né? Então, sempre se questionou a eficácia da concessão de qualquer benefício fiscal, né, em relação a tributos que incidam sobre a cadeia produtiva, sobre o consumo. E é isso a engenhosidade desse benefício fiscal específico, né? O que fez o legislador? Amarrou todo mundo, amarrou o produtor, o revendedor, e disse que só vai ter direito a esse benefício quem vender abaixo de determinado preço. Ou seja, instiga a competição para que se ofereça o melhor possível, mas até determinado preço, né? Se obriga a aprovação, né, e vejam que aqui a gente está falando justamente de uma isenção, né, de um benefício fiscal concedido de forma particular. Exige a aprovação de um processo produtivo básico para controlar os componentes, né? E exige também que se destaque nas notas fiscais de cada uma das etapas da cadeia, né, que se trata do programa de inclusão digital, que se faz referência à legislação. E se limita o valor máximo de venda lá para o consumidor final. Então, vejam, o governo, né, ele obriga toda a cadeia produtiva, né, a colaborar com a cadeia produtiva, né, a cadeia que produz, que faz a circulação, que faz a venda, que se compromete a fazer chegar, né, para as pessoas de baixa renda, né, esses produtos, né, sob um preço diferenciado, né. Então, depois de um compromisso dado pelo governo, sucessivamente renovado, né, o que acontece? Depois da reeleição da nossa presidenta, ela mudou de ideia e resolveu, né, revogar o benefício antes do prazo, né. Vejam, o governo sabia muito bem das dificuldades de fazer o controle desse benefício fiscal, né. Envolveu atuações do TCU, exigindo do governo que fizesse uma fiscalização efetiva para verificar se estava sendo cumprido adequadamente. É difícil de fiscalizar? É muito difícil. Mas todos os contribuintes que se envolveram no benefício e cumpriram ele de boa fé, né, empataram somas altíssimas de recursos, de tempo, né, para fazer vingar, para fazer aproveitar, para fazer concretizar, né, esse programa do governo, né, de forma que fica muito claro que depois de mobilizar a sociedade, né, mobilizar o setor produtivo, né, para implementar um programa, né, que o governo vende como seu, mas que é todo financiado às custas do compromisso dos particulares envolvidos, o governo mudou de ideia, né? O senhor de plantão mudou a ideia e disse que era para caçar antes do prazo, né? Daí as discussões que abarrotaram o judiciário, pedindo justamente o quê? A preservação do benefício fiscal. E aí que entra a terceira parte, que são os comentários sobre a aplicação, né, do entendimento do Supremo nesse contexto da lei do bem, né? E o que impressiona? Impressiona que praticamente todas as instâncias, né, a primeira e segunda instância, né, existem vários precedentes favoráveis, né, reconhecendo a necessidade de proteção, né, chama muita atenção, né, uma ação coletiva patrocinada pela Associação das Indústrias, né, que preservou o efeito da lei do bem até hoje. Mas o que chama atenção dos precedentes, né, dos julgamentos que são desfavoráveis, né? Primeira e segunda instância só trabalham com o texto do artigo 178 e fazem uma interpretação literal, né, mas literal, né, no seu sentido literal, né, para dizer que quando o 178 se refere à isenção, ele quis recusar, ele teria quisto recusar essa mesma proteção para qualquer outra modalidade de benefício fiscal, né? O que parece já, né, mesmo sob a perspectiva tributária, mesmo que se limite a ler o 178, um grande exagero, né? Olha, é frequente o uso do termo isenção para denominar qualquer benefício fiscal, né? Isso não é uma imprecisão de jornalistas, com muito respeito a todos os jornalistas que nos acompanham, né? De forma nenhuma, né? É comum entre os doutrinadores usar esse termo, tanto no seu sentido lato, abrangente, como no sentido específico, né? Ora, a própria Constituição, ela usa o termo isenção,
embora o próprio Supremo Tribunal Federal diga que quando a Constituição usa o termo isenção, ela está tratando de imunidade, né? É outra qualidade, né? Outro modo de proteção, né? Então, mesmo pela perspectiva tributária, mesmo pela perspectiva do texto do 178, não parece que o 178 quisesse fazer essa limitação, né? Então, vejam, fazendo uma conexão com a primeira parte da minha exposição, né? Parece sim que o 178 buscou proporcionar a mesma proteção da súmula 544. Mas parece muito claro que, mesmo que se venha, né, a mesquinhar a interpretação do texto do artigo 178, a súmula 544, ela é a condensação, né, de uma proteção muito maior. Ela protege muito mais. É muito claro que quando a súmula 544 fala de isenção, ela está protegendo qualquer tipo de benefício fiscal oneroso, né? Ele usa o termo, a súmula usa a isenção no seu sentido lato, no seu sentido abrangente, né? Para alcançar qualquer benefício fiscal que comprometa, né? Comprometa onerosamente, comprometa de condições, né, o contribuinte, né? Então, é impressionante que as decisões de primeira instância e segunda instância desfavoráveis se baseiem nesse tipo de lógica, e tratam só como se fosse um reforço de argumentação, né, o artigo 5º 36, inciso 36 da Constituição, como se não tivesse nenhum tipo de ofensa, né, como quem completa, né, a inteligência, quando, na verdade, né, tratar do inciso 36 do artigo 5º é, na verdade, o centro da proteção, né, é isso que se queria proteger, né. Tanto que não por outro motivo, no contexto, né, na vigência da Constituição de 88, a gente tem que levar em consideração também, né, o princípio da moralidade, previsto no artigo 37 da Constituição, né. Talvez quem mais escreva a respeito do tema e que tenha opiniões mais claras a respeito do tema seja o professor Humberto Ávila, né. Ele fala sobre o princípio da moralidade como uma extensão do princípio da legalidade, onde o princípio da legalidade não alcança o princípio da moralidade é eficaz, para exigir do Estado justamente o quê? Um comportamento previsível, né? Exigir respeito, né? Exigir compromisso, exigir previsibilidade, né? Se o Estado se comprometeu, ele deve manter os efeitos daquilo que ele se comprometeu, né? Que é o caso, né? E o outro desdobramento, que é um desdobramento assim tormentoso, né, inquietante, é justamente nesse momento, né, o conflito, né, que se dá entre o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, em relação à competência para desatar esse nó górdio, né? Porque o que acontece? Nós temos 3 precedentes do STJ, né, o RESP 1854-392, o RESP 1717-330 e o RESP 1658-638, 2 da relatoria da ministra Suzete Magalhães e um da relatoria do ministro Gurgel de Faria, né, em que eles entendem que, porque envolve a interpretação do 178, e porque o 178 é lei complementar, né, e nesse sentido, né, ele é só um esclarecimento do texto constitucional, na forma do artigo 146, que exige lei complementar para tratar de norma geral, né, que tratar da interpretação do 178 é um tema de índole constitucional e que não caberia ao STJ tratar do assunto, né? E com isso remetendo a competência ao Supremo Tribunal Federal. Só que, de outro lado, nós temos 3 recursos extraordinários, o RE 1269-902, do ministro Edson Fachin, o RE 125-0662, do ministro Gilmar, e o RE 1224-213, que é do ministro Edson Fachin também, que dizem justamente o quê? Né? Que interpretar o 178 é matéria infraconstitucional, caracteriza a violação reflexa, e que, portanto, é competência do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, né? Então fica muito claro, né, o conflito, né, inclusive para estabelecer a natureza, né, dessa discussão, né. Nesse exato momento, né, está em andamento, em julgamento virtual, um recurso extraordinário
que é o 1124.753, que é de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, né? E o que está acontecendo nesse momento? O ministro Ricardo Lewandowski está dizendo a mesma coisa, que é violação reflexa e que não compete ao Supremo Tribunal Federal, né, julgar a questão, né? O que é aflitivo, né? A gente tem experimentado em matéria tributária, né, recorrentemente, né, que o STJ defina algum tema, né, e que o STF, mesmo depois de decidir várias vezes que a matéria seria infraconstitucional, acorda um dia para a matéria, entende que a matéria é constitucional e julga a matéria, né? Isso aconteceu, né, a gente pode enumerar vários temas, né? A isenção das sociedades profissionais, né, a revogação por lei complementar da isenção das sociedades profissionais, tinha a súmula do STJ, né, súmula 276, o Supremo recusou o conhecimento da matéria várias vezes em decisões de turma, né, e um dia acordou para o tema, leva para o plenário e muda o entendimento do STJ, né. Agora a definição, por exemplo, recentemente a incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, né. O STJ disse que não incidia, o Supremo agora reconheceu a índole constitucional da matéria, né, e disse que incide sim, mudou o entendimento do STJ, né. Então esse tema parece claramente um tema em que pode acontecer exatamente a mesma coisa, né. O Supremo hoje diz que não é competente, mas daqui a pouco, né, talvez porque até agora o contribuinte só tenha perdido nessas matérias, né, mas se daqui a pouco o contribuinte ganhar no STJ, quem disse que o Supremo Tribunal Federal, então, não vai mudar de ideia e vai dizer que a índole é constitucional para mudar um entendimento favorável ao contribuinte? Porque até o momento, né, o contribuinte não se fez ouvir, né? Até o momento, né, se declinou a competência, se disse que não é matéria de índole constitucional. Então a gente vive esse impasse, né, que é um impasse ainda de conhecimento para saber, né, a definição, né, dos dois tribunais, para saber se a matéria é sim de índole constitucional ou é de índole infraconstitucional, né. Por fim, um último comentário em perspectiva mais ampla, né. É claramente perceptível, né, que hoje a gente veja o Congresso e a opinião pública, né, muito animados com a ideia de reforma tributária, né. Propor a reforma tributária, a partir de um ponto zero, né, é sempre muito atraente, porque a gente não consegue enxergar, né, as situações concretas, né. Então é mais confortável, né, do que revogar um benefício fiscal, né, propor a mudança de um regime como um todo, né. Mesmo o discurso que existe em cima dos benefícios, né, todos nós sabemos que é preciso sim uma grande revisão dos benefícios fiscais, né, é preciso, é necessário, né, mas é lógico, quando se entra no concreto, né, qual é o primeiro benefício fiscal que a gente vai revogar então, ou vai reduzir, né? A briga fica mais concreta, né, os ânimos começam a se exaltar, né, as acomodações, né, das vontades começam a se sacudir, né. Mas vejam, se existe um primeiro obstáculo a esse tipo de revisão, é o obstáculo do benefício oneroso a prazo certo, né? Por quê? Porque se trata justamente da implementação de uma política pública às custas do particular. E se o Estado quis fazer uma política pública às custas do particular, nada mais justo, né, nada mais necessário do que se preserve a eficácia desse benefício até o termo, né, definido na legislação. Então, essa que pareceria ser assim a proteção mais óbvia, né, para o particular, ela está sendo ultrajada, né, de forma que fica o aviso, né, a prevalecer um entendimento como esse, fica o aviso, né, de que a súmula do STF não protege ninguém, vale o artigo 178, que vale só para isenção, e se no futuro o governo quiser brincar com particular, que tenham muito cuidado, né, os particulares, né, porque não dá para confiar no governo, né, e coloque um pé dentro do benefício, mas fique com o outro pé atrás, né, porque ele pode ser revogado a qualquer momento. Infelizmente é uma situação dramática, né, tudo ou nada, ou se preserva e se respeita o benefício, ou então que os particulares fiquem alertados, né? Pode ser revogado a qualquer tempo, o prazo não vale nada, né? Bom, eu espero que tenha sido produtivo para todos, espero que tenha ajudado, né,
não só a quem não conhecia o tema, né, a conhecer as balizas, né, a entender, mas também que tenha sido proveitoso para quem já conhece profundamente o tema, né, para verificar que a gente tem muitos desdobramentos e muitas reflexões a fazer, né, mas que aqui no caso, a gente tem uma situação que tipicamente deveria ser aplicada à súmula 544, mas que o Supremo reiteradamente se recusa a analisar, entendendo que a súmula não existe mais e que se trata só do 178. É isso, devolvo a palavra para a professora Ariane e abro para as perguntas, né, dos alunos. Obrigada, professor Ivan. Acho que a sua explanação trouxe a lume uma série de pontos, não é, que já são notadamente preocupações da Suprema Corte com relação a proteger o contribuinte em relação a arbítrios praticados pelo poder público. Eu acho que o resgate, a historiologia dos precedentes revela isso de forma muito clara, e inclusive até mesmo como forma de inspiração do Código Tributário Nacional, não é, os precedentes, como você nos colocou, não é, ou seja, do ponto de vista histórico, são os precedentes que inspiram o 178, e não o contrário, não é, o artigo 178 que orienta a construção de uma jurisprudência. Bom, tem algumas perguntas aqui, e eu tenho também outras, duas ponderações, né, a primeira delas, só gostaria de colocar, que é o seguinte, realmente há, não é, essa argumentação de que a alíquota zero, né, a escolha do legislador complementar, no que tange ao termo isenção onerosa, seria proposital no sentido de excluir quaisquer outras metodologias que impliquem em não pagamento de tributo, como, por exemplo, a alíquota zero. Mas também usando esse método método histórico de trazer a construção dos argumentos, me parece que há uma imprecisão nesta colocação, nessa fundamentação, porque a alíquota zero, e o professor Rodrigo certamente vai poder contribuir muito mais do que eu nesse assunto, porque conhecedor profundo da Receita Federal e das construções terminológicas do órgão fazendário, que a alíquota zero, ela é, na verdade, um instrumento usado pelo Poder Executivo no final da década de 60 e início da década de 70, com o propósito de estímulo das exportações, né, e de trazer para o Poder Executivo justamente a prerrogativa para estabelecer as circunstâncias econômicas que estariam alcançadas por essa não incidência, por esse não pagamento, e aí usando a metodologia da alíquota zero, né, inclusive, em alguma medida, criticada por alguns tributaristas, justamente porque não é a forma, né, não era a forma mais adequada, né, e poderia ter se valido de um outro instrumento com uma própria entidade para fazer jus, né, a essa diretriz econômica de não tributação, e aí, claro, né, também a gente sabe que foi acompanhada de uma série de incentivos, né, ou seja, não só tributação, mas também incentivos à exportação, e aí, portanto, a escolha do termo alíquota zero. Então, não sei, professor Rodrigo, se quiser complementar aí sobre essa questão, né, da alíquota zero, ou seja, como que essa construção se deu, e até a sua anomalia diante do contexto como um todo. Me parece que aqui é perfeitamente cabível, porque nós estamos tratando aqui de um benefício, como o professor Ivan bem colocou, condicionado, né, ou seja, a própria questão do programa de inclusão digital e portanto, a necessidade de se adquirir, os produtos serem adquiridos dentro desse contexto, né, produzidos no Brasil, ou seja, há uma condição para a aplicação do benefício da alíquota zero, colocando entre aspas aqui,
o termo usado na lei, mas me parece que tem muito mais cara de isenção, e de outro lado, a indicação da própria lei de quando é que ele terminaria, né? Ou seja, notadamente, nós estamos diante de um benefício de tudo aquilo que o Supremo Tribunal Federal buscou proteger nos precedentes que embasam a súmula e que depois reafirmam a súmula, como o professor Ivan colocou. Então, eu gostaria de perguntar, professor Ivan, justamente a sua opinião a respeito do uso da terminologia alíquota zero nessa legislação de 2005, que foi prorrogada, né, salvo engano, por 4 outras legislações subsequentes. E, professor Rodrigo, também, se quiser complementar, e aí a gente passa na sequência as perguntas dos colegas. E também, se mais alguém quiser complementar, claro, fiquem absolutamente à vontade sobre essa questão da introdução do termo, da terminologia alíquota zero no ordenamento jurídico brasileiro, se isso é adequado, inadequado, e se pode ser adequado, em que circunstâncias seria? Professor Rodrigo quer complementar, quer falar, ou já... Sim, professor Ivan. Bom, começando aí pelo ponto levantado, bem levantado, como sempre, pela professora Ariane, né, não me parece ter grandes dúvidas, né, de que a sistemática da alíquota zero, né, ela surgiu, né, como um desses mecanismos mágicos, né, no contexto que a própria professora Ariane colocou, né, de agilizar a possibilidade de intervenção, de controle, de atuação aí do executivo numa série de situações tributárias e que o mecanismo acabou se consolidando aí no tempo. Essa consolidação no tempo, né, ou seja, o fato dessa invencionice ter sido consolidada no tempo, ela me leva aqui a um ponto que eu tenho batido há muito tempo, né, em vários, inclusive, embates antigos com a própria professora Ariane, que é o fato de que o nosso sistema, e muitos de nós tenham se tornado defensores deste modelo, pelo menos como modelo posto, que o nosso sistema de política tributária tenha se organizado, né, sob a lógica de benefícios e exceções, né? E, para não discutir nada além do óbvio, né, eu ficaria na questão da legislação corrente do PIS e da COFINS, onde você tem uma regra, umas 2 ou 3 regras complementares e alguma coisa perto de 17.814 exceções, várias delas sob a forma de benefício, né? E, obviamente, né, nós sabemos disso, salvo talvez algumas poucas isenções em sentido estrito lá do imposto de renda, quem obtém benefício e isenção é gente que tem bala na agulha, né? Quem obtém benefício e isenção na legislação, né, é gente que tem capacidade de mobilização econômica ou capacidade de mobilização política ou as duas, né? E que tenhamos aí, na verdade, organizado toda uma política tributária que é baseada nisso, né? Nós vivemos muito pouco em aplicação das regras ordinárias e vivemos permanentemente em aplicação dos benefícios e das exceções, né? As próprias isenções onerosas, né, há uma enorme resistência por parte dos contribuintes com relação às isenções onerosas, né? Há esse lado da desconfiança, que o professor Ivan bem ressaltou, mas há também o lado de que, né, esse filme, né, nós assistimos todos os dias há muito tempo, e que basta assistir a televisão para ver esse filme, né, que é, por exemplo, o argumento de dizer assim, não, então ok, então vamos fazer aqui, né, uma redução do tributo tal,
mas condicionado ao atingimento de um determinado patamar, por exemplo, de empregabilidade, né? E os contribuintes, leia-se, né, basicamente grandes pessoas jurídicas, porque são elas que são ouvidas e fazem diferença nesse tipo de política, dizem assim, não, peraí. A redução, sim. O compromisso, não. Né, porque o compromisso depende da economia, a economia vai para lá, a economia vai para cá, é difícil, é dinâmico, blá, 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 blá. Né? Então, qualquer situação onerosa, né? Tem aí uma enorme resistência. Mas, voltando aqui ao ponto específico que tem a ver com a exposição do professor Ivan colocado pela professora Ariane, né, concordo, sim, que esse tipo de mecanismo é uma figura muito sui generis. Como só ocorrer com essas figuras, eu não tenho essa informação. O professor Arnaldo Godoy terá essa informação, mas eu não tenho essa informação, né? Essa figura deve ter sido inventada numa situação muito específica, para resolver uma situação muito específica, para tratar de um tema muito específico, e como alguém viu que funcionava, virou um modelo operacional. Mas ela só reforça essa lógica de termos uma macropolítica tributária fundamentalmente baseada em benefícios e exceções, criando aí todo o caos da organização tributária que nós temos, né? Caos que se impacta até quando se quer reorganizar essa situação, porque, obviamente, todo mundo que viveu ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20 anos em cima de benefícios e exceções, fala assim, ué, mas por que agora, né, vai alinhar e eu vou ser prejudicado? Né? Cadê o meu benefício, cadê a minha exceção? Mas, feita essa consideração, eu devolvo aqui a palavra, se a professora Ariane me permitir, devolvo aqui a palavra diretamente ao professor Ivan. Bom, primeiro o tema é maravilhoso, o tema me encanta, né? Eu acordo, durmo e respiro com esse tema. E mais maravilhoso que o tema é poder privar, poder dialogar com professores tão qualificados como a professora Ariane e o professor Rodrigo. É muito prazeroso, né? Eu tenho bons amigos aqui que estão acompanhando a nossa audiência, aqui, o professor Gleison, do Rio Grande do Sul, o professor Wesley, que mais do que colegas de trabalho, assim, são bons amigos, né, e nada me deixa, assim, mais realizado do que quando vocês me ligam, né, quando os colegas todos me ligam, quando eu posso conversar com a professora Ariane, né, e a gente busca justamente o quê? Com muita sinceridade, né, soluções adequadas, né, para os problemas que a gente tem, né, mas, enfim, vamos para o tema, né. A matéria dos benefícios fiscais, ela tem muitos desdobramentos, inclusive ela é um tema, assim, um instituto por excelência, que conecta, né, o direito financeiro e o direito tributário, né, ela tem as raízes, assim, arraigadas, ela tem as duas faces da moeda, né, o bom amigo, o Celso de Barros, né, não com a criatividade que é muito peculiar dele, ele quis dar o título do livro dele como o avesso do tributo, né, para falar de benefício fiscal, né, porque ele é o avesso do tributo, né, e é realmente muito adequado, né. Sob essa perspectiva puramente tributária, né, o artigo que pela primeira vez mexeu comigo como né, escala 8 na escala Richter, né, que mexeu muito comigo e que era leitura obrigatória na graduação e que eu peço que todos leiam, né, é um artigo do professor Roberto Ferraz, nessa coletânea, que foi coordenada por ele, e é um artigo que fala sobre igualdade na tributação, né, para todo mundo que acha muito bonito, né, e que vai no oba-oba da extrafiscalidade, é preciso, com urgência, ler esse artigo, né, porque essa extrafiscalidade enlouquecida, ensandecida do brasileiro, né, ela é uma das primeiras razões do caos do nosso sistema tributário, né. O professor Rodrigo falava agora, e eu lembrei de um texto que eu li há um tempo atrás, que falava que os
Os austríacos só tinham a agradecer a Hitler por uma coisa, quando invadiu a Áustria: acabar com o IVA deles, porque tinha uma regra geral e 600 regimes alternativos, ninguém sabia como aquilo funcionava, né? É o que acontece hoje com o nosso ICMS, né? Às vezes, se você é desclassificado de um determinado regime alternativo, você não sabe nem qual é a alíquota que vai ser aplicada, ninguém sabe qual é a regra geral, né? E, no final das contas, é isso que a gente sofre hoje no Brasil, né? Essa extrafiscalidade desenfreada, né, cria tantas exceções que o sistema fica tão difícil, né, de compreender, né? Vale lembrar o Adam Smith, né, que o professor Roberto Ferraz comenta nesse artigo, né, que o Adam Smith dizia, olha, a gente cede um pouco de justiça para ter segurança, para ter previsibilidade, né? Vale lembrar, né, toda lei é discriminadora, a lei existe para discriminar, né? A lei estabelece um critério justamente para tratar A diferente de B. O que cabe saber é quando esse critério é legítimo ou não, né? E esse ensaio que o professor Roberto Ferraz faz, né, sobre qual é o critério que é adequado ou não, é maravilhoso, né? E no outro contraponto, né, a gente já tem um texto bem mais recente, que é do meu orientador, do professor Fernando Facuri Scaff, né, Orçamento Republicano e Liberdade Igual, né. O professor Scaff, ele se propõe responder aqui uma pergunta assim, né, ele fala até da esfinge, né, responda-me, eu te devoro, que ele diz, olha, por que o orçamento brasileiro, ele não consegue ser republicano, ele não consegue combater as desigualdades, né? O que ele acusa no final? E aí eu me sinto até ridículo em tentar fazer uma síntese de um livro tão denso e tão longo. Mas o professor Scaff diz, olha, o orçamento, ele está capturado, né? Ele está capturado pelos interesses. E ele deixa bem claro, não é uma questão aqui de comunismo, de capitalismo, de poder econômico, não é só poder econômico. O professor Scaff diz, olha, o orçamento está capturado, né, por interesses particulares, né, de diversos tipos de corporação, e não necessariamente corporação com poder econômico, pode ser poder político, né, ele fala de todo mundo, né, o funcionalismo público, por exemplo, né, e ele diz que essa captura vem de muitas formas, inclusive na forma de renúncia. Todo mundo sonha em conseguir uma isenção, né? Olha que maravilha conseguir uma isenção para chamar de sua, né? Ela é eterna, né? Ela normalmente não acaba nunca. Você vai precisar de uma outra lei, né? É preciso mover o legislativo de novo para conseguir derrubar um benefício fiscal. Então, todo mundo sonha com benefício fiscal para chamar de seu, né? Voltando lá para o texto do Roberto Ferraz, né? Roberto Ferraz questiona vários tipos de benefícios, mas ele diz, olha, isenção de IPI para taxista. Para quê mesmo? Né? Qual é a finalidade? Qual é o escopo? Né? Será que a gente não tem que fazer uma reflexão realmente bastante ampla? Mas, no final das contas, é verdade, né? Os benefícios fiscais eles acabam sendo dirigidos para interesses de algumas categorias, né? de algumas corporações. Mas eu acho que a atenção especial tem que ser dada, e parece que o texto constitucional aponta exatamente nesse sentido, justamente para esse tipo de benefício fiscal, que é o benefício fiscal que pede algo em troca. O que a gente está falando aqui é aquilo que eu comentava, é de uma intervenção do Estado, né? O Estado está fazendo um programa, né, uma política pública, que se baseia em quê? Na concessão de um benefício fiscal, né? Vocês se comportem desse jeito, vocês se comprometam a produzir esses produtos, né, e entregar eles por determinado preço, né, e vocês vão ter direito a esse benefício fiscal, né. E se o Estado se compromete com esse tipo de programa, e ele tem prazo certo para terminar, né, não que ele não possa mudar de ideia, mas se ele mudar de ideia vai ser ineficaz, ele tem que cumprir com o fio do bigode até o final, né. Então, como eu dizia, essa daqui seria a barreira elementar, a barreira óbvia para dizer, olha, façam o que vocês quiserem de revisão de benefício fiscal, mas se vocês comprometeram, né, dinheiro da iniciativa privada com isso, né, o mínimo que se pode exigir do Estado é que respeite isso, e que é justamente o que não foi respeitado, né. O governo fez as contas na coxa, né, prorrogou um pouquinho dos incentivos por mais alguns meses, né, como se ele pudesse fazer isso, como se ele fosse dono, né, do benefício. Já não é, já saiu das mãos deles e está no campo da proteção constitucional, né? Ele tem que honrar até o final.
Olha, os comentários de vocês foram espetaculares, eu poderia fazer vários outros desdobramentos aqui, né, esse outro tema, né, sobre a questão de ser chamado de alíquota zero, né, a gente encontra alguns ensaios, né, década de 70, década de 60, tentando explorar a vocação dos benefícios, né, de cada um desses tipos de benefícios, mas a verdade é que hoje, eles praticamente perderam o sentido, né, como eu dizia, num sentido muito doutrinário e ortodoxo, né, a gente trataria do quê? Da regra matriz de incidência, né, dimensiona-se pela base de cálculo, estabelece-se uma alíquota, né, para dizer o grau do sacrifício do particular. E se você quer dar algum favor, Estado, dê na forma de isenção, né. Aí o que acontece, né? Com um desenho baseado em impostos extrafiscais, notoriamente extrafiscais, imposto de importação, exportação, IPI e IOF, né, se autorizou o executivo a alterar as alíquotas, né, o que leva a gente a enxergar, né, uma gradação, né, eu falava em sala da gradação dos três graus de proteção. Imunidade, para derrubar, precisa de reforma constitucional, né, e mesmo assim ainda pode configurar cláusula pétrea. Isenção é proteção de lei. Para derrubar, você precisa do legislativo, né? E a alíquota zero, né? A alíquota zero era decreto do executivo, que o executivo podia mudar a qualquer tempo, né? E vejam, mesmo a lei de responsabilidade fiscal, ela excepciona esses 4 impostos, né? Por exemplo, da previsão de impacto, justamente reconhecendo neles, né, esse caráter, assim, essencialmente de extrafiscal, né? De conduzir o abastecimento nacional, né, ou proteger o mercado nacional, né. Então, para esses impostos que a Constituição reconhece o caráter extrafiscal, a alíquota zero sempre foi muito útil, porque ela poderia ser fixada, né, ou calibrada pelo Executivo, né. Não precisava fazer lobby no Congresso, você pedia para o presidente, né, o presidente, por decreto, legitimamente, né, alterava a alíquota zero. Mas o que a gente enxerga ao longo do tempo, né? Que o legislador mesmo, o próprio legislador, cuidou de manietar esse tipo de aplicação, né? Imaginem, a ideia da redução da base de cálculo, né? Ela traduziria a ideia de, em determinadas situações, reconhecer que a base de cálculo ela não deveria ser integral, até por justiça fiscal. Qual é o caso clássico? Venda de automóvel usado, né? Poxa, aplicar os 18% em cima do valor da venda de um automóvel usado, né, que não gerou crédito, porque ele é usado, foi comprado de pessoa física, né, seria uma canalice. Então, o que a gente faz? Reduz a base de cálculo, né. Então, seria uma ideia de justamente ajustar, calibrar, né, a manifestação de conteúdo econômico, né. Mas esse é um caso clássico, ele é um caso doutrinário. O que a gente enxerga, na verdade? A Constituição estabelece a alíquota mínima para o ICMS. Então, se o Estado quiser dobrar, né, burlar a alíquota mínima, ele dá uma redução da base de cálculo. Se eu não posso mexer com a alíquota, eu mexo com a base, né? Então, no final das contas, se usa, né, se lança a mão do que tem ao alcance, né? Não interessa seja isenção, redução da base de cálculo, crédito presumido, né, financiamento, diferimento para nunca, que a gente conhece, né? Tem diferimento que nunca vai acontecer, porque não vai ter a revenda depois, né? Então, no final das contas, né, o manejo dessas espécies, né, de benefícios tributários foi perdendo sentido, ao ponto de que o próprio Supremo Tribunal Federal hoje diz categoricamente, né, que redução da base de cálculo é uma isenção parcial, né, é uma isenção parcial. Então, na jurisprudência do Supremo, pelo menos na perspectiva tributária, né, é tudo a mesma coisa, né, uma redução, qualquer que seja, da base de cálculo, seria um benefício, uma isenção parcial, né. Perfeito. Eu tenho só 2 colocações, até uma por conta da provocação do professor Rodrigo, né? Ou seja, nós tínhamos uma regra, temos essa regra ainda em vigor, do CTN, que estabelece que isenção só pode ser editada por meio de lei. Então, neste contexto, cria-se um instrumento da alíquota zero como um artifício para permitir que o Poder Executivo estabeleça e reduza a carga tributária em relação àquilo que naquele momento que se propunha, que era não só não tributar a exportação, mas também incentivá-la. Então, o nascedouro da alíquota zero, ele se dá nesse contexto. É claro, comprovando tudo aquilo que o professor Rodrigo
colocou. Mas aí, enfim, e uma outra colocação, né, que eu gostaria de endereçar, acho que a gente pegou, né, do ponto de vista histórico e normativo, esse vício, né, da alíquota zero. E aí, professor Ivan, até fazendo uma pergunta, usando aqui, ó, deixa eu ver quem foi que fez, a Laila, né, fez a pergunta no seguinte sentido, o que o Estado ganha com a revogação do benefício fiscal, se, como o senhor disse, se trata de uma política que não depende de injeção e ocorre às custas dos empresários, né, qual a vantagem para o Estado? E aí, trazendo, acho que já antecipando aqui, Laila, a resposta, mas o professor Ivan vai poder discorrer melhor a respeito desse assunto, né, ou seja, o Estado, em alguma medida, que independentemente, eu não quero nem fazer juízo de valor, até porque, na minha visão, esse benefício fiscal, ele se trata efetivamente de algo que trouxe retorno, do ponto de vista econômico, para a sociedade brasileira, quando há, notadamente, uma expansão do consumo dos eletroeletrônicos por conta da redução do preço desses bens durante mais de uma década no Brasil. Então, nós temos, de fato, aqui uma contrapartida que foi entregue em razão da fruição desse benefício. Então, aqui nós estaremos diante de um benefício que efetivamente conseguiu entregar aquilo que se propõe em relação a um benefício, e a crítica toda que se faz é justamente para aqueles que não têm essa contrapartida, ou então, né, cujo contribuinte, em alguma medida, ele resiste ao atendimento de determinadas contrapartidas, que não é o caso. Então, está muito claro aqui que o benefício alcançou aquilo que se pretendia. E aí eu pergunto o seguinte, né, com base no que a Laila trouxe aqui de pergunta, e aí também uma outra que é também no mesmo contexto, né, existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que o direito adquirido não pode ser invocado contra o ordenamento jurídico, né? Essa diretriz, ela foi colocada aqui, pelo menos que eu me lembre, certamente há outros precedentes em outras esferas do direito, mas eu me lembro muito desse assunto quando se discutiu a taxação dos aposentados, né, a tributação com contribuição previdenciária dos aposentados, e essa foi a resposta que o Supremo Tribunal Federal deu a esse assunto. Professora Ariane, o que o Supremo diz é que o direito adquirido não podia ser suscitado contra texto constitucional. Ele coloca o ordenamento jurídico, isso, inclusive, de forma, acho que ecoou até de forma equivocada, portanto, que eu já vi isso sendo usado até no Superior Tribunal de Justiça, nas análises que faz frente à própria legislação. Mas aí eu queria entender, e aí acho que a premissa aqui do professor Rodrigo, ela até é mais forte, porque aqui nós teríamos uma proteção constitucional que é da própria segurança jurídica, etc. E tal. Como que essa determinação do Supremo convive, professor Ivan, com essa proteção que se pretende dar, aqui com a aplicação da súmula 544, a revogação antecipada da lei do bem, na sua visão? E aí, claro, colocando também a pergunta da Laila, né, ou seja, por que o Estado fez isso, né, o que motivou essa revogação antecipada? Então, a pergunta, né, o que o Estado ganha com isso, ela é uma boa pergunta, porque ela é uma pergunta humana, né, ela é uma pergunta interessada, né, mas a gente pode desdobrar essa resposta, né, no que é mais óbvio, né, o que é preliminar, e o que tem por trás, né. O que seria a resposta, assim, imediata, né? O imediato é o quê? Aumentar a arrecadação, né? Então, se antes não incidia PIS e COFINS, ou incidia com alíquota zero, agora passa a incidir, né, a seu modo, se for presumido, né, se for cumulativo 3,65, se for não cumulativo 9,25, né? Então, seria isso que o governo ganharia a arrecadação, né? Mas o que tem por trás, né? Tem por trás vários outros elementos. Primeiro, né, a questão política envolvida, né? Às vezes, no rearranjo do conjunto de políticas públicas, né, às vezes, para privilegiar uma política, para renovar uma legislação, se revoga outra, um outro benefício, né? Ou, às vezes, até por uma animosidade, né, do próprio governo com determinados setores, né, se resolve alterar a política, né? Mas tem também um outro elemento que eu quero chamar a atenção, porque ele vai ficar cada vez mais presente.
Se a gente lembrar bem, o nosso último impeachment, ele se deu por razões de direito financeiro, né? De onde, assim, nasceu de uma forma muito saudável, mas ganhando também, infelizmente, assim, umas proporções histéricas, né, a preocupação em respeitar, né, as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Eu estou comentando isso por quê? Porque o TCU vem aumentando progressivamente, assim, o grau de sofisticação, né, no acompanhamento dos benefícios fiscais. E esse mesmo benefício fiscal, né, começou a ser exigido, né, começou a ser fiscalizado, né, e se buscava, né, o TCU, né, ele é muito importante em forçar o executivo a fiscalizar o retorno dos seus investimentos, né, o retorno das renúncias, né, em estabelecer métricas, né, em produzir relatórios sobre o atendimento, né. Então, muitas vezes, o Estado, para não se envolver, ou para não ter que cumprir com a sua missão, prefere fazer isso, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo concreto aqui, até porque eu não conheço, né, detalhadamente essas dinâmicas, nem sei o que tem por trás disso. Mas eu chamo a atenção por quê? Porque se antigamente, né, um determinado benefício fiscal chegava à mesa do presidente para sanção, né, e o presidente, né, muitas vezes no passado, né, se usava como pretexto para um veto, né, a falta do demonstrativo de impacto, né. Vale lembrar, foi assim nas duas primeiras vezes que se tentou incluir a advocacia no Simples, né. Os vetos, né, foram porque não trouxe o demonstrativo de impacto, né. Ninguém disse que da terceira vez, que quando vingou, não tinha demonstrativo de impacto nenhum, né? Mas servia de pretexto para vetar, né? Hoje, né, a presidência, muito mais cuidadosa com qualquer tipo de falha desse tipo, ela prefere vetar, né, esse tipo de medida que possa ter alguma repercussão de direito financeiro, para o veto ser superado pelo legislativo. Deixa o presidente numa situação confortável, né, e quando a deliberação é coletiva, tanto mais se for do legislativo, colegiado, né, vão prender quem? Né? Quem é o culpado? Né? Então, deixa a presidência numa situação confortável. Então, esse é o tipo de inteligência, né, de dinâmica, que estava fora das nossas preocupações há um tempo atrás, mas que eu acho que a gente vai ver ela cada vez mais presente daqui para frente. Então, pode ter sido, Laila, né, que esses outros elementos tenham pesado, né, dificuldade de fiscalização, dificuldade de fazer o demonstrativo para o TCU da qualidade do benefício, né, talvez tenha pesado algum tipo de animosidade, e eu repito, digo isso, tudo isso no talvez, né, porque o que interessa na perspectiva de proteção, né, de todos os envolvidos, me parece que é claramente a inteligência da súmula, né? Benefício condicionado a prazo certo tem que ser honrado, Coíbam-se os abusos, né? Aliás, nem precisaria ser dito, né? Não preencher os requisitos, não tem direito, né? Não tem direito, né? O plano foi mal sucedido, não vendeu tanto quanto se esperava, então não se renova, né? Então se ajusta, né? Se amplia o benefício, se cria outros métodos para fiscalizar, né? Mas não o que aconteceu, né? O que aconteceu foi uma mudança da vontade do rei de plantão, né? Que resolveu caçar o benefício antes do prazo, sendo que era um benefício oneroso a prazo certo, né? Se a professora Ariana e o professor Ivan me permitirem, eu queria fazer uma pequena consideração sobre esse ponto aí. Então, vamos lá. Por que esse benefício foi cassado? Né? E eu faço, antes de dizer isso, faço minhas as palavras do professor Ivan, no sentido de dizer que eu estou aqui expondo o conhecimento que tenho sobre os bastidores do assunto e não discutindo ou controvertendo que
havia disposições vigentes no ordenamento jurídico caracterizadoras de direitos de terceiros que deveriam ter sido respeitadas. Okay? Então, por que esse benefício foi cassado? Né? Esse benefício... Bom, primeiro o seguinte, para entender por que ele foi cassado, e eu vou ser breve, mas só para entender por que ele foi cassado, é preciso entender por que ele foi renovado. Né? Então, por que ele foi renovado? Ele só foi renovado por uma razão. Por uma. Não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10, porque os dados já estavam disponíveis quando ele foi, já estavam disponíveis para o governo federal quando ele foi renovado. Né? Ele só foi renovado, né, porque ele era um benefício que fazia um agrado à classe média, e você não suprime agrados à classe média, porque dá notícia no Jornal Nacional em ano de eleição, em véspera de eleição. Então, a única razão, não tem uma segunda razão, eu gostaria muito que tivesse, uma razão econômica, uma razão de produtividade, não teve nenhuma razão para ele ser prorrogado que não fosse essa. Foi só essa. Bom, e essa razão leva a por que ele foi revogado. Ele foi revogado porque os dados que já existiam na renovação, né, deixavam claro, né, que houve uma perda expressiva de recursos na repartição de receitas tributárias da União com estados e municípios, perda que a União teve que compensar de diversas formas ou por diversos caminhos junto aos estados e municípios, e segundo, havia já diversas avaliações no sentido de que o benefício tinha deixado de ter o impacto geral que havia tido, já que ele basicamente incidia sobre bens duráveis, né? E ele passou a um nível em que ele basicamente estava atendendo a classe média, média alta ou classe rica, né? Ou classe alta, como aí cada um chame como quiser. Porque as pessoas da classe média baixa ou das classes C, D e E, na verdade, já tinham gozado ali da situação do benefício e, pela natureza dos bens incentivados, não voltariam a gozar dela brevemente. Mas, insisto, esses dados todos já existiam quando houve a renovação. Né? Então, ele foi revogado basicamente por isso, né? Porque em 2015, a presidente Dilma já assumiu o segundo mandato, né? E a razão mais óbvia, patente e inequívoca disso é a queda do plenipotenciário eterno e vitalício ministro da Fazenda dela, né? Exatamente nesse momento, porque ela já tinha entendido ali, né, que a vaca não tinha ido para o brejo, mas estava lá na beirada. Se ela espirrasse, ela caía no brejo. Né? A professora Ariane, que conhece bem essa parte rural da vida das pessoas, né, a vaca está ali na beira do brejo. E compartilhando e reforçando o que o professor Ivan comentou, né? Aliás, uma das frases, eu só não vou dizer que é a melhor, porque eu posso estar sendo injusto com alguém, mas se não for a melhor, é certamente uma das melhores para definir o processo da lógica de governo pós-impeachment Dilma, né? Quando o professor Ivan disse agora há pouco, eu fiz questão até de anotar aqui, né? De forma meritoriamente, aliás, ele disse, de forma muito meritoriamente positiva, porém histérica, né? O histerismo da falha fiscal, né, contamina hoje tudo que se decide no governo. Né? Se alguém lá do 5º escalão do Tesouro Nacional, né, eu vi o professor Ariane, por exemplo, em artigos de jornal, criticando esses dias, vetos e tal, não sei o quê, se algum sujeito lá do 5º escalão do Tesouro Nacional, um funcionário de 21 anos de idade, com 3 meses de formado e que passou no concurso, tomou posse ontem, né? Se ele escrever num e-mail, que aquilo lá pode ter um impacto que não foi calculado, o veto é certo. Porque a questão é levada ao presidente na seguinte base: olha, o senhor vai sancionar, mas essa sanção pode lhe custar o impeachment. Que presidente que assina isso? Né? Isso não é um caso, 2 casos. Isso é o cotidiano de sanção e veto do presidente. Cotidiano. Né? E na questão de esse agigantamento do TCU, o professor Ivan também comentou, eu vou falar de um caso assim que
No meu tempo de faculdade seria piada. Há 10 anos atrás seria curioso. Hoje é uma realidade. Né? De 6 meses, de um ano para cá, em pelo menos duas oportunidades, o TCU, dentro das chamadas auditorias de gestão, né, concluiu, por conta dele, e eu não estou dizendo nem que ele tenha razão, nem que ele não tenha, estou dizendo que foi uma conclusão dele, concluiu que determinados benefícios fiscais, né, um é tributário, o outro não é tributário, mas determinados benefícios fiscais previstos em lei, o TCU disse assim, ó, esse benefício não faz sentido. Está lá a expressão, não sou eu que estou inventando, não está lá na decisão, não faz sentido à vista da respectiva política pública. O Congresso está errado. O Congresso errou quando achou que esse benefício fazia sentido. Não faz. Eu, TCU, estou dizendo que não faz. E nesses, pelo menos, 2 casos, o TCU determinou. Não é sugestão, não é apontamento, não é indicação. Determinou prazo para que o Poder Executivo encaminhasse projeto de lei ao Congresso revogando o dispositivo, propondo a revogação do dispositivo. E qual é a ameaça implícita? A ameaça implícita é a mesma. Ó, se não encaminhar o projeto, vai dar impeachment igual o da presidente Dilma. Né? Então, essa espada da histeria fiscal, o controle fiscal é base de qualquer sociedade democrática responsável. Mas essa histeria do argumento fiscal pós-impeachment Dilma, quem acha que isso é brincadeira, que isso é discurso de jogar fora, de contar história e tal, não sei o quê, o professor Ivan foi aqui na veia. Né? Isso hoje é a pauta quando se discute sanção e veto de qualquer coisa. Não é uma pauta, é a pauta. Todo o resto é tratado depois. Ah, mas isso aqui vai salvar 100 mil pessoas. Bom, isso aqui é o segundo ponto que nós vamos ver. O primeiro é esse da questão, se alguém lá não disse que isso vai dar impeachment por questões fiscais. Então, eu queria deixar aqui esses 2 registros, seja do porquê da época, seja desse clima de hoje, os 2 aqui na linha das considerações do professor Ivan. Eu tenho só duas ponderações aqui a fazer para adicionar, aqui, apimentar, vamos dizer assim, os pontos aí que o professor Rodrigo já lançou, que é, né, lembrar que no contexto lá de 2014, este benefício da Lei do Bem, que é importante dizer, ele não trata apenas de alíquota zero de PIS e COFINS, ele tem vários outros também benefícios que alcançam imposto de renda, etc. Ele foi questionado na OMC em dezembro de 2014 pela Comunidade Europeia e pelo Japão. Então, ali se iniciava uma disputa internacional a respeito da validade, da compatibilidade do benefício com as regras e diretrizes da OMC. Então, também, né, respondendo um pouco aqui, o motivacional do porquê, aliado a todos esses outros elementos que o professor Rodrigo e o professor Ivan colocaram muito bem. E o segundo é que, coincidentemente, sobre os poderes da Corte de Contas, hoje o Supremo Tribunal Federal, num caso, enfim, era uma suspensão de segurança, um agravo interno, né, julgado por suspensão de segurança, questionando os poderes do Tribunal de Contas do Piauí. E aí, o Tribunal de Contas do Piauí determinou o pagamento, a suspensão dos pagamentos pelo Estado, né, de uma questão lá de reconstrução de uma estrada, etc., e ali se discutiu, e o Supremo mesmo, né, no caso do Piauí, mas provavelmente aí alcança esse exemplo que o professor Rodrigo colocou, que é os limites dos poderes inerentes às cortes de contas para a fiscalização do orçamento. E até onde vai o controle orçamentário e a defesa do ordenamento jurídico, né, em relação aos poderes exercidos por essas cortes. Então, acho que me parece que é super oportuno essa colocação que o professor Rodrigo colocou, ele trouxe aqui para nós, isso já me parece que foi detectado pelo Supremo Tribunal Federal como uma questão de importância para ser deliberada no plenário. Então, professor Ivan, suas palavras. Bom, mais uma vez eu renovo assim a felicidade de estar
realmente colegas tão qualificados, eu admiro muito o histórico profissional, a atuação que o professor Rodrigo tem, que a professora Ariane tem, né? É uma honra compartilhar aqui desse momento de produção com eles. E espetaculares os comentários do professor Rodrigo, ele tem toda a razão, é preciso colocar às claras, né, todo esse fenômeno que está envolvendo, né, essa histeria que está envolvendo o direito financeiro, né? E, bom, vai ser mais um elemento que vai somar, né, foi cunhada a expressão estelionato eleitoral, né? É mais um elemento que se soma à ideia do estelionato eleitoral, né? Se renova para fazer a boa figura, né? E depois se revoga, né? O grande desafio, né, em essência, que a gente vai enfrentar em relação, né, o desafio sincero, né, limpando assim dos problemas assim das distorções. O grande problema sincero vai ser o âmbito de liberdade da vontade política que legitima os benefícios, porque pode ser que um benefício tenha um desempenho econômico muito pífio, mas pode ser que ele seja considerado necessário e importante, né? E não vai ser o Supremo que vai dizer isso, né? Lógico, a não ser num caso de distorção, né? Mas existe uma margem para o legislador resolver isso, né? E por que eu digo isso? Porque a Ariane lembrou muito bem, né, dos problemas envolvendo o ambiente de informática, de inovação, né, que foi parar na OMC. Bom, tem muita gente que escreve sobre benefício fiscal e diz que a solução vai ser dada quando todos os benefícios fiscais, todos, tiverem prazo certo, né? Aliás, o coitado do nosso governador caiu no conto do vigário, revogou todas as nossas isenções do Distrito Federal, veiculou todas numa única lei e estabeleceu o prazo certo para todas. Meu Deus, meu Deus. Existem alguns benefícios que não são benefícios, são calibragem de capacidade contributiva, né? Isenções de piso, valores mínimos, essas devem ser perenes, né? Essas têm que ser perenes, não dá para ficar renovando, né? E tem outras que aí sim, por exemplo, essas que são para intervenção na economia, realmente, é preciso colocar um prazo final para que haja uma reavaliação. Parece muito saudável. Mas a lei de informática, né, eu nunca vi ninguém escrevendo algo bom da lei de informática. Todo mundo que escreve sobre a lei de informática, escreve falando muito mal, que ela é uma porcaria, que ela não é eficaz, que ninguém cumpre, o governo dá sucessivas chances de emendar, de reaplicar, e ninguém cumpre, ano após ano. E ela foi renovada 4 vezes, esse ano inclusive, né? Então, se é tão ruim assim, se não presta e tem o prazo fixo, por que ela continua sendo renovada, né? Mas uma última consideração que eu quero fazer é que, assim, no caso da Lei do Bem, parece muito claro que o governo mudou de ideia, seja por, né, o professor Rodrigo colocou muito bem, está muito adequado, assim, toda a sua fala, né, está muito bem colocado, né, e de fato, seja por motivos mais ou menos nobres, né, o fato é que revogou antes da hora um benefício oneroso por prazo certo, né, e não pode, tem que honrar o fio do bigode, vai ter que preservar ele até o final do prazo, né. E o último comentário que eu quero fazer é justamente isso. Se no exemplo do feijão, que eu dei há uns passos atrás, né, se conceder uma isenção de feijão, uma redução de alíquota do feijão, né, e isso não vai baixar o preço, né, o contrário é muito diferente. Retire o benefício fiscal e você vai ver um aumento de preço, né? Então é preciso muito cuidado, muita parcimônia em manipular os benefícios fiscais, porque o resultado imediato vai ser o quê? O aumento de preços. Então, o poder, né, o potencial inflacionário que existe em relação à redução ou supressão de benefícios fiscais é brutal, né? Então, retirou a alíquota zero, não tenha dúvida de que vai ser repassado para o preço, né? Tanto que todos os contribuintes, né, que estão exigindo o fio do bigode foram contribuintes que continuaram cumprindo, né, as exigências da lei e agora querem que o Estado, né, cumpra uma parte dele,
né, o Estado traiu a palavra, né, estava fixado em lei e agora tem que ser cumprido até o final. É isso. Excelente. Bom, nós temos aqui alguns comentários que eu acho que já foram abordados, né, ou seja, a lei do bem estaria relacionada a um direito fundamental, acho que o professor Ivan colocou muito bem, não é, que a sua revogação, ela, na verdade, conflita com a segurança jurídica que está encartada aí na súmula 544, se o professor Ivan depois quiser fazer comentários finais. Tem uma outra pergunta também, o desafio era aumentar a segurança jurídica, né, no uso da lei do bem, enfim, acho que também já foi colocado. E aí, eu não sei, professor Rodrigo, acho que podemos aí caminhar para o encerramento, né, deixando aí com o professor Ivan as palavras finais. Perfeito. Da minha parte, só tenho a agradecer mais uma vez, é um prazer estar ao lado da professora Ariane, ao lado do professor Rodrigo, né, contem comigo sempre para o que precisarem, né, em breve vou contar com a participação de vocês em algum dos eventos do grupo de estudos, e faço propaganda para quem se interessar no tema específico, né, de renúncia fiscal, de renúncia de receitas, né, a participar dos encontros do grupo de estudos. Eu vou passar no grupo, no chat, né, o atalho e um breve resumo para quem tem interesse participar do grupo de estudos. Muito obrigado, professor Ariane, muito obrigado, professor Rodrigo. Bom, obrigada, professor Ivan, somos nós que agradecemos, em nome do GEPAT, em nome do Uniceub, a sua vinda aqui compartilhar conosco todos os seus conhecimentos, profundos conhecimentos a respeito da construção histórica da súmula, de como essa súmula é tão relevante, né, para temas atuais e para solucionar uma série de embates e de arbítrios, né, muitas vezes, acho que posso dizer assim, que bem ou mal, enfim, questionando ou não questionando o benefício, né, do ponto de vista filosófico, se ele é cabível ou não cabível, o fato é que ele existiu, o fato é que ele trouxe condições, o fato é que na legislação estava o termo final para a sua fruição, e isso foi rompido do dia para a noite. Então, acho que aqui que fica a mensagem é que a segurança jurídica é muito mais, né, do que efetivamente eu ter o direito, do ponto de vista subjetivo, a uma disciplina que se encontra expressamente numa determinada cláusula normativa. É muito mais a proteção da expectativa que o contribuinte deposita em relação a determinada orientação normativa, e ele empenha não só esforços, mas dinheiro e enfim, modifica toda a sua estratégia para fazer jus a esse benefício, e isso do dia para a noite é rompido de forma unilateral. Então, me parece aqui que acho que a mensagem ficou muito clara, as perguntas aqui dos alunos revelam justamente essa preocupação, né, ou seja, esse questionamento, essa indagação do porquê isso aconteceu, e acho que as suas considerações foram absolutamente esclarecedoras. Professor Rodrigo, também, se quiser colocar suas palavras finais, eu já agradeço novamente a sua participação, e ficamos absolutamente aqui à disposição para novos debates e novas discussões. Da minha parte, só reiterar o agradecimento ao professor Ivan, à professora Ariane aí, por estarmos juntos aqui, por essa excelente conversa, e a todos que puderam nos acompanhar aqui até agora. Obrigado. Obrigada a todos os alunos, e quem tiver perguntas, o professor Ivan já se colocou à disposição, né, professor Ivan, para os debates futuros. É verdade. Muito obrigado. Obrigada a todos e boa noite.